Este é meu filho que estava desaparecido, ou seja, hoje vocês têm uma dupla comemoração. Amigos, parabéns pelo feriado. Pelo Dia da Vitória. O desfile da vitória mais curto da história sem equipamentos militares ainda assim aconteceu hoje em Moscou. Vladimir Putin, em meio a um pequeno grupo de convidados, fez algumas declarações de grande impacto. Ele voltou a afirmar que o soldado russo salvou a Europa e também disse que o feito da geração dos vencedores inspira os ocupantes russos que participam da chamada Operação Militar Especial. Ele também mencionou a suposta ameaça por parte da OTAN, mas houve. E neste ano, pela primeira vez no desfile da vitória na Rússia, foram levadas esposas e mães dos ocupantes mortos na guerra contra a Ucrânia. E até mesmo essa imagem mostrou a dimensão da tragédia. E justamente para o dia 9 de maio, o serviço russo da BBC, que contabiliza apenas os ocupantes mortos verificados, declarou que a Rússia oficialmente já perdeu 352 mil, e mais uma vez, esse é apenas o número que o Kremlin reconhece. Ao mesmo tempo, no desfile foram mostrados novos métodos de lançamento dos drones Shahed contra a Ucrânia, além de apresentarem a cópia russa do míssil ucraniano Flamingo, mas isso ainda não é tudo. Sobre tudo o que ficou fora deste desfile, é disso que vamos falar neste episódio. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir isso juntos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o episódio e deixe seu comentário abaixo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu ficarei muito grato por isso. E se inscreva no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Então, no início deste episódio, eu coloquei de propósito um vídeo curto da ação do Regimento Imortal na Rússia, onde uma mulher mostra retratos e diz que seu filho desapareceu na guerra contra a Ucrânia. E respondem parabenizando-a pelo Dia da Vitória. Então, hoje é dia de dupla comemoração. Isso é típico da Rússia, onde Putin tem mais dificuldade para esconder o tamanho das perdas na guerra. Por exemplo, em Chita, na Rússia, no dia 9 de maio pela primeira vez, esposas e mães de militares mortos durante a invasão da Ucrânia marcharam pela praça central como parte do desfile. Nas imagens divulgadas é possível ver que as mulheres estavam vestidas com uniformes idênticos e no final do desfile vinham mulheres carregando retratos dos ocupantes russos mortos. O sargento Bolshakov participou da realização de tarefas especiais e de combate extremamente difíceis na zona da Operação Militar Especial. Helena Vladimirovna Konstantinova, mãe do sargento-chefe da guarda. Mas a questão principal é que neste ano o próprio Vladimir Putin começou a tentar transformar o tema das perdas na guerra em um apelo patriótico. No mesmo desfile, o apresentador diz que o uniforme colocado nas viúvas e mães dos heróis, entre aspas, da Operação Militar Especial é, citando, um símbolo de responsabilidade, lealdade e fé inabalável naqueles que estão agora na linha de frente. Enquanto isso, antes do feriado, algumas regiões da Rússia receberam manuais do Kremlin exigindo substituir a palavra desfile por passagem solene. E esses cartazes realmente apareceram em Krasnodar, Ufa e Chelyabinsk. Dizem que é preciso ter mais cuidado com a expressão desfile da vitória, enquanto os russos continuam morrendo na Ucrânia. E nesse contexto, o serviço russo da BBC publica informações de que o número total de ocupantes russos oficialmente reconhecidos como mortos desde o início da invasão em grande escala até o final de 2025 chegou a 352 mil pessoas. A essa conclusão chegaram os jornalistas após analisarem listas nominais dos mortos, dados do registro de casos de herança e estatísticas judiciais. Nesta avaliação, pela primeira vez em todo esse tempo, foram incluídos não apenas os mortos comuns, cujas mortes foram registradas pelo cartório, mas também aqueles que foram reconhecidos como mortos ou desaparecidos por meio de decisão judicial. Bem, ou seja, você entende que a morte de um grande número de ocupantes russos simplesmente é ocultada ou não reconhecida. E, por exemplo, durante todo o tempo da guerra, isso é o que se sabe oficialmente, 90 mil Ivans russos morreram, mas os parentes não conseguiam provar que eles morreram e tiveram que recorrer à justiça para comprovar que eles já estavam mortos há muito tempo. E como destacam os autores da pesquisa, o pico das perdas ocorreu nos anos de 2024 e 2025, quando a intensidade dos combates aumentou drasticamente. Foi exatamente nesse período que os tribunais na Rússia começaram a reconhecer em massa os desaparecidos como mortos, e em 2 anos foram registrados até 86 mil processos movidos por unidades militares e parentes.
A pesquisa também afirma que, de dezembro de 2025 a abril de 2026, o exército russo perdeu, segundo cálculos do lado ucraniano, cerca de 157 mil pessoas entre mortos e feridos, enquanto, nesse mesmo período, conseguiram recrutar apenas 148 mil voluntários. Isso indica que as perdas passaram a superar a reposição do efetivo. E então, Vladimir Putin, discursando no desfile da vitória na Praça Vermelha, que aconteceu sem equipamentos militares e com a internet móvel desligada em toda Moscou devido à ameaça de ataque de drones. Declarou algum avanço do exército russo na Ucrânia e acusou os países da OTAN de apoiarem uma força agressiva. Mas, na verdade, Putin não especificou para onde exatamente os ocupantes estão avançando. Mas, por outro lado, aqui temos um episódio revelador. Os ocupantes russos estão conduzindo sua operação militar especial contra a Ucrânia com tanto sucesso que mais um anel adicional de defesa antiaérea está sendo formado ao redor de Moscou. Estamos falando principalmente do reforço das posições com os complexos de mísseis e canhões antiaéreos Pantsir. Relata-se que desde 2023 já foram instalados mais de 100 sistemas de defesa antiaérea em Moscou, enquanto Tuapse continua em chamas há semanas. Mais uma vez, está tudo saindo tão conforme o plano de Putin que o desfile na Praça Vermelha este ano durou cerca de 45 minutos e foi um dos mais curtos da história moderna desses eventos. Pela primeira vez em 19 anos, o desfile em Moscou ocorreu sem equipamentos militares. Em vez de lançadores de mísseis e tanques, colunas em marcha de ocupantes infames passaram pela Praça Vermelha. A demonstração de armas na transmissão do desfile foi substituída por imagens em vídeo. Os espectadores assistiram a um vídeo mostrando drones e armas nucleares, no qual foram apresentados exemplos dos mais recentes equipamentos russos, assim como os submarinos nucleares Arkhangelsk e Príncipe Vladimir. E o auge da paranoia de Vladimir Putin é o seguinte: pela primeira vez em muito tempo, nem mesmo os deputados da Duma estatal e os membros do governo russo foram autorizados a acessar as tribunas do desfile da vitória na Praça Vermelha. A companhia de Vladimir Putin incluiu apenas membros do Conselho de Segurança, seu círculo mais próximo, como chefes das estruturas de segurança, da administração presidencial e presidentes das casas do parlamento, São Valentina Matvienko e Vyacheslav Volodin. Os demais funcionários simplesmente tiveram o acesso negado. E, como de costume, Vladimir Putin foi acompanhado pela primeira-dama da Federação Russa, Alexander Lukashenko. Além disso, pela primeira vez, uma unidade de militares da Coreia do Norte participou do desfile e o evento foi encerrado com o sobrevoo de aviões de ataque russos Su-25 sobre a Praça Vermelha, pertencentes às forças aeroespaciais da Federação Russa. Mas as imagens mais interessantes foram as dos ocupantes lançando drones contra a Ucrânia. A Federação Russa mostrou como lança drones Shahed contra a Ucrânia diretamente de veículos. E também, no desfile, mostraram uma cópia reduzida do míssil ucraniano FP-5 Flamingo, que na Rússia foi chamado de Gerânio 5, e isso é interessante. Os russos insistiram tanto que a Ucrânia não é capaz de desenvolver nada por conta própria, mas acabou que a Rússia já está tentando copiar um desenvolvimento ucraniano. As equipes de combate da Gerânio 2 e Gerânio 5 realizam a preparação e o lançamento de veículos aéreos não tripulados com o objetivo de atingir alvos militares localizados em áreas profundas da retaguarda. Neste dia festivo, nosso pessoal está cumprindo uma missão de combate. Parabenizamos os veteranos e todos os cidadãos do país pelo Dia da Grande Vitória. Aqui vou colocar reticências e dizer imediatamente para o público de língua ucraniana deste canal do YouTube que agora tem um novo canal no YouTube onde todas as noites sai o resumo do dia exclusivamente em ucraniano e com foco em temas ucranianos. Portanto, se você prefere ouvir as notícias em ucraniano, vou deixar o link na descrição deste vídeo para o novo canal do YouTube Oleksii Pitti e Pitsunki. Inscreva-se e apoie o novo canal do YouTube. Além disso, deixe seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais.